Marcos 10, do verso 17 a 20, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. A entrada do homem em cena dá claros sinais de que ele estava num estado quase de desespero. O texto diz que ele entra correndo e se ajoelha diante de Jesus. A corrida indica aqui urgência. O ajoelhar-se é um sinal de que ele estava em franca necessidade de socorro. E o ajoelhar-se diante de Jesus indica que ele acreditava que Jesus poderia ajudá-lo. É muito pouco provável que aquele homem estivesse fingindo o seu estado de desespero, de angústia e de inquietação para talvez impressionar Jesus e com isso garantir que fosse atendido. O mais provável é que ele de fato estivesse naquele estado de angústia, tanto que ele vai direto ao ponto formulando uma questão. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você notou a resposta de Jesus? Jesus disse assim: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha só, que resposta estranha, não é verdade? Parece que Jesus estava de mau humor e deu uma resposta atravessada para aquele homem, não foi? Não parece? Parece, nós temos que ser honestos. Parece sim, mas só parece. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus é Deus. E como Deus, ele conhece o coração das pessoas. Ele conhecia o coração daquele homem e ele sabia da importância daquele homem compreender que parte do seu problema estava na perspectiva equivocada que ele tinha a respeito de bondade. Jesus, então, na sua resposta, vai ajudá-lo a ter a compreensão correta. Na sua resposta, Jesus não queria dizer que ele não era bom. Na realidade, Jesus estava deixando claro que ele não era um mestre qualquer. Você deve ter notado que o homem não se dirigiu a Jesus dizendo bom Jesus, mas sim bom mestre. Se Jesus fosse só um mestre como tantos outros que havia naquela época, ele não poderia ser chamado de bom. Por quê? Porque só Deus é bom. Ao usar aquela expressão bom mestre, o homem estava transmitindo uma perspectiva. Ele estava transmitindo a sua opinião de que homens podem ser bons. E homens bons são dignos e merecedores de coisas boas, como a vida eterna. Qualquer judeu sabia que para, pelo menos da sua perspectiva, herdar a vida eterna, era necessário obedecer aos mandamentos de Deus. Opa! Que coisa interessante! Você percebeu que Jesus menciona os mandamentos? Com um pequeno detalhe, ele não menciona todos os mandamentos, mas apenas aqueles que se relacionam com orientações relacionadas às relações sociais. Mas ele omite propositalmente aqueles mandamentos que orientavam as relações com Deus. Agora veja bem, Jesus acabou de afirmar que só Deus é bom. E imediatamente depois ele diz: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E qual foi a reação daquele homem à palavra de Jesus? Ele disse: mestre. Note que ele não usou mais o adjetivo bom. Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. O que ele estava comunicando para Jesus aqui? Ele estava dizendo: Jesus, eu não tenho apenas um conhecimento superficial desses mandamentos, mas eu tenho
praticado isso desde que eu passei por aquele rito judaico, o Bar Mitzvah, desde que eu fui iniciado na lei de Moisés, desde que eu tenho 12 anos de idade. Portanto, eu sou um bom judeu, não sou? Algumas pessoas pensam que, ao dizer essas palavras, aquele homem estava sendo arrogante, estava se achando. Mas parece, queridos, que essa perspectiva não faz justiça ao cenário descrito por Marcos aqui. De acordo com Marcos, aquele homem entrou correndo e se ajoelhou diante de Jesus, indicando que estava em plena crise, em necessidade interior. E além disso, depois de ter dito essas palavras de que ele obedecia aos mandamentos citados por Jesus, Jesus olha para ele e o ama, como diz aqui no versículo 21. Jesus olha para ele e o ama. Querido, normalmente quando Jesus se via diante da arrogância dos judeus, ele não olhava afetuosamente para esse grupo, mas o repreendia áspera e duramente. Consequentemente, as evidências pesam em favor não de uma arrogância, mas pesam em favor de um homem que, sinceramente, achava que tinha todos os requisitos para ser salvo. E nós sabemos, queridos, que é muito fácil, na verdade, é perfeitamente possível nós sermos sinceros e ainda assim estarmos completamente equivocados. Pessoalmente, eu creio que era exatamente este o caso daquele homem. Ele estava sendo sincero com respeito à interpretação que ele fazia da sua experiência, mas ele estava completamente errado. E o erro foi denunciado por Jesus. O texto diz, no versículo 21, que Jesus olha para aquele homem, o ama e diz: falta-lhe uma coisa. Este verbo olhar, ele não se refere a um olhar desatento, distraído de passagem. Se refere a um olhar, pelo contrário, concentrado, detido, interessado. Era um olhar cheio, transbordante de amor. Um amor que era a garantia de que valeria a pena seguir a sugestão que Jesus estava dando. Que sugestão? Qual era a proposta dele? Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Como assim? Jesus é contra riquezas. Jesus está propondo aqui uma espécie de voto de pobreza. Jesus está aqui defendendo o combate a desigualdades sociais. É claro que não. Se Jesus fosse contra riquezas, ele não ofereceria para aquele homem um tesouro no céu. É verdade, o tesouro no céu é uma riqueza de outra natureza, mas não deixa de ser uma riqueza. E por outro lado, Jesus não está advogando aqui um combate às desigualdades sociais. Este não é o assunto do texto. Querido, para nós entendermos a proposta de Jesus, nós precisamos lembrar que aquele homem, ele era um judeu, um cumpridor da lei, e ele era muito rico, ou seja, da perspectiva daquela época, ele tinha tudo, não lhe faltava nada para ter a vida eterna. Só que essa era uma perspectiva equivocada e Jesus denunciou isso ao dizer que faltava uma coisa. O que faltava para ele? Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Não sei se você percebeu, Jesus não disse falta isto. Jesus disse faça isto. Por quê? Porque as nossas atitudes revelam as crenças que nós abraçamos. As nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, vão revelar os nossos amores e os nossos valores. Vão revelar em que nós temos depositado a nossa mais intensa esperança. A nossa atitude vai revelar, mais cedo ou mais tarde, em que ou em quem nós temos depositado a nossa mais profunda fé. E a reação, a atitude daquele homem em face da proposta de Jesus vai revelar isto. Qual foi a atitude dele?
O texto diz, aqui no versículo 22, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. O homem se afastou, abatido e triste. Essa palavra abatido é exatamente a mesma que foi usada para descrever o estado de Jesus quando ele estava no Getsêmani, quando foi levado para horas de torturas que culminaram na sua morte. Ou seja, aquele homem estava em profunda agonia interior. E por quê? Porque a proposta de Jesus mexeu com a sua identidade. A proposta de Jesus mexeu com os seus valores. A proposta de Jesus mexeu com os seus amores. E ele, abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Algumas pessoas vão pensar que Jesus foi um tanto quanto radical aqui, foi exagerado na sua proposta, mas você deve se lembrar que Jesus não disse apenas venda e dê, mas ele disse também venha e siga-me. Ou seja, Jesus estava se apresentando como alguém que não deixaria aquele homem desamparado. Jesus estava se responsabilizando por seu cuidado e sustento, só que aquele homem não acreditava que Jesus seria capaz de lhe dar alegria e satisfação, realização e sustento. Ele cria sim que as suas riquezas poderiam fazer isso, mas Jesus não. Em outras palavras, aquele homem cria e tinha fé nas suas riquezas, mas não em Jesus. Algumas pessoas vão afirmar que o que faltava para aquele homem era fé, mas não era fé que faltava a ele. O que faltava àquele homem era a fé no Senhor certo. Até aquele momento, aquele homem sinceramente se achava um bom judeu, mas ele estava equivocado, faltava alguma coisa. E a proposta de Jesus indicou o que lhe faltava. A sua reação deu todos os sinais de que ele estava voltando, dedicando todas as suas afeições, os seus amores, o seu culto para as suas riquezas. Ele cria e tinha como Senhor e seu Salvador o Deus dinheiro, o Deus errado. E com isso aquele homem estava quebrando 2 mandamentos da lei. Êxodo capítulo 20, versos 3 e 4 se referem a esses mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, o primeiro mandamento. O segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. E o que significa quebrar não 2, mas apenas um mandamento da lei? Tiago, capítulo 2, verso 10, responde: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não existe ninguém que seja bom. Por quê? Porque todos quebram a lei. E aquele homem, com a sua experiência, apenas reforçou os 100% da estatística. Diante de tudo isso, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? De acordo com Jesus, não é mais moralidade, não é mais bondade, não é mais religiosidade que dará à pessoa vida eterna. Não. De acordo com o ensino de Jesus, a vida eterna é dada para aqueles que seguem a Jesus em fé, com toda a exclusividade, sem impedimentos, sem reservas, de todo o coração. Aquele homem foi ao Jesus, bom mestre, mas para que ele pudesse ser salvo, ele deveria ir ao Jesus, Supremo Senhor e Salvador. O que seria necessário para que ele fosse salvo, então? Seria necessário que ele depositasse a sua fé no Senhor e Salvador certo.
depositasse toda a sua fé e confiança em Jesus Cristo. Em quem você tem depositado a sua fé? Veja, eu não perguntei em quem você diz que tem depositado a sua fé, mas em quem na prática você tem dedicado toda a sua confiança. Essa é uma pergunta que você deve responder com honestidade. Um homem se afasta triste, o diálogo acaba e Jesus olha ao redor e se dirige aos seus discípulos com quem vai iniciar um novo diálogo. Diálogo este que nós vamos analisar no próximo vídeo.